Graças a paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas mídias sociais. Hoje eu queria falar sobre ser confessional. Existe um movimento muito grande querendo voltar ao confessionalismo, né? Especialmente na minha denominação, eu vejo muitos batistas dizendo: devemos ser confessionais, devemos ser confessionais, devemos ser confessionais. Os batistas têm que voltar às suas confissões. Concordo, né? Claro que geralmente eles esquecem confissões que não, eles não concordam muito. Então, já que a gente tem que ser confessional, eu concordo que a confessionalidade é algo muito importante para uma denominação, uma declaração de fé, uma confissão de fé, é algo que evita extremos, embora não possa nunca ser equiparado à Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porém, quando muitos vão falar que devemos ser confessionais, eles não estão falando para sermos confessionais os nossos próprios documentos, e sim aos documentos que eles concordam. Como eu sou um pastor que pastoreio uma igreja batista que é filiada à Convenção Batista Brasileira, quando eu entrei na Ordem dos Pastores, eu assinei um documento dizendo que eu concordo com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, dizendo que o dia que eu discordasse, eu sairia da ordem, da convenção, sem levar nenhum tipo de patrimônio de pessoas. Então, quando nós falamos que vamos ser confessionais aqui. Se a pessoa é de uma convenção batista particular, que não é filiada à Convenção Brasileira, nada, ela pode escolher a Declaração de Londres de 1644, pode escolher a Declaração de Londres de 1689, a Declaração de Filadélfia, o que ela entender, o que ela julgar melhor. Quando essa pessoa é filiada à Convenção Batista Brasileira, ela já tem uma declaração a ser confessional, que é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a qual ela deve se ater, né? Ela deve se ater, né? Então, a gente vai ver hoje aqui alguns pontos em que a Confissão de Londres diverge da Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. E aqui não estou tentando provar qual está certo ou qual está errado, é um fato. Se a gente é para ser confessional, então vamos ser confessional aquilo que a gente voluntariamente se filiou. No nosso caso, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E a gente vai ver que ela diverge em alguns pontos da Confissão de Londres, né? A Confissão de Londres diz o seguinte: por meio do decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Outros o que? Homens e anjos, outros são deixados agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor de sua gloriosa justiça. Então, que o infralapsarianismo, Deus ativamente pré-ordena e escolhe. E, de maneira não ativa, ele deixa, né, os outros homens, os não eleitos, em seus pecados para serem condenados. Deus elege alguns homens e ignora outros para que esses sejam condenados por seus pecados. Deus aqui não está agindo com uma disposição paternal a estes homens. Ele os ignora para que sejam condenados. Não uma disposição paternal. Eu não estou dizendo se Deus deve ou não agir com uma disposição paternal a eles. E não estou dizendo aqui que eles não merecem ser condenados. É o seguinte: Deus simplesmente não os quis salvar. Deus não agiu como um pai criador. E aqui temos a filiação por meio de Cristo, pai, no sentido de que somos em relacionamento, somos adotados por Deus, mas há a questão da criação. Então, a Confissão de Londres entende aqui que Deus ele ignorou uma boa parte, a maioria da humanidade, porque ele quis, para que esses sejam condenados, para que ele seja glorificado em sua justiça. É o que a Confissão de Londres está dizendo, em prolapsarianismo. Há uma preterição aqui, né, destes homens, né? Então, Deus aqui não quis salvá-los, ou não quis dar meios necessários para que eles pudessem ser salvos, ou Deus não quis tornar possível a salvação deles, para que a sua justiça fosse glorificada. Artigo 3, decreto sobre o decreto de Deus, ok? Aqui não é uma disposição paternal a estes homens. Então, vamos ver o que fala a declaração doutrinária dos batistas brasileiros. Artigo 1, né? Deus Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Deus tem uma disposição paternal para com todos os homens.
Um pai quer o melhor para seu filho. O que tem de melhor que a salvação em Cristo Jesus? Porém, se Deus deliberadamente, se eles, não, aqui eu errei, não tem Deus, se estes homens deliberadamente são abandonados em seus pecados por causa do decreto divino, devemos entender que não existe disposição paternal alguma. Você pode aumentar, não, mas a disposição paternal está, o fato que ele dá o sol, a chuva, o bacon para todo mundo, né? Bem, isso é engordar um leitão para o fogo, para ser cozinhado, para ser cozido. Não, isso não é disposição paternal. A disposição paternal, você quer o melhor para a pessoa. O que tem de melhor para uma pessoa que é a salvação? Na Confissão de Londres, Deus, ele não dispôs, ele não quer, não dispôs meios para tornar a salvação de um grupo de pessoas possível. Ele os abandonou. Embora você pode argumentar que Romanos 11 diz isso ali, embora exista aquele abandono de Deus aos gentios, sabe que os gentios foram salvos também. Ele é uma rejeição contínua. Não, o texto não diz que Deus não deu em nenhum momento graça necessária a eles. Eu nem quero entrar aqui na questão teológica, né? A extensão dessa graça, não. A questão é muito simples. Na Confissão de Londres, Deus não tem uma disposição paternal a todos os homens. Na declaração doutrinária, Deus tem uma disposição paternal a todos os homens. Elas não conseguem, você não consegue colocar uma do lado da outra e dizer que concordam. Não concordam nisso. O infralapsarianismo, ele é incompatível com o primeiro artigo da declaração doutrinária. Vamos continuar. O homem, por meio de sua queda em estado de pecado, perdeu completamente todo o poder de vontade contra qualquer bem que acompanhe a salvação. Então, na declaração de Londres, o homem, ele não tem mais, né, nenhum poder de vontade. Então, o homem não pode mais livremente receber a Cristo. Ele tem que ser incondicionalmente regenerado para que, então, isso aconteça, né, para que ele receba a Cristo mediante a fé. Que ele não tem mais a capacidade, mesmo auxiliado pela graça, porque não seria um auxílio, seria algo efetivo, eficaz, irreversível, né? Ele não consegue decidir entre crer ou não crer no entendimento da Confissão de Londres. O homem perdeu completamente todo o poder da vontade. Aqui não está falando, creio eu, você pode pegar o capítulo 9, só de obra da salvação. Não, não. O homem não pode receber a salvação, porque ele perdeu todo o poder da vontade, ele perdeu o seu livre-arbítrio, ele perdeu a sua capacidade de escolha. É o que está dizendo a Confissão de Londres. Agora, o que diz a declaração doutrinária? Ser pessoal espiritual, o homem tem capacidade, aqui um perdeu completamente, no outro o homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente a verdade revelada, e tomar suas decisões em matéria religiosa. Então, nós temos a capacidade, de acordo com a declaração doutrinária, capítulo 3, de perceber, compreender, conhecer e tomar decisões. Nós não perdemos todo o poder de vontade, perdemos parte desse poder, ele foi enfraquecido. Isso é sempre pelagianismo. Então, você acha que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é sempre pelagiana? Ponto. É só você sair e não ficar mais nada. É muito simples. Para que ficar numa denominação sempre pelagiana? Né? Então, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. É muito simples. Na Comissão de Londres, o homem perdeu completamente todo o poder da vontade. Foi destruído esse poder da vontade. Na declaração, ele foi infectado. Declaração doutrinária, agora, artigo 6. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. De acordo com a declaração doutrinária, o livre-arbítrio de cada um e todos os homens. Eu tenho aqui o documento que é a mãe da declaração doutrinária, né? Que é a declaração doutrinária do Seminário Teológico Batista do Sul, e é assinado por esses homens aqui, né? João Filson Soren, Rodney Bishop Wolfhard, Roque Monteiro de Andrade, Irlande Pereira de Azevedo, que aqui o pessoal confessional fica botando um videozinho deles falando da reforma, então o pastor Irlande, que pregou no sexto centenário da Convenção dos Batistas Brasileiros, ele fez esse documento aqui, que é o documento de base da declaração doutrinária aqui, o Irlande Pereira de Azevedo, o Jerry Stanley Kay, o Delcide Souza Lima e o Reinaldo Purim. Eles fizeram esse documento, né? Na década de 70, começou a elaboração em 69. Esse é o documento de base
que serve de base a Declaração dos Batistas Brasileiros. E aqui, para não deixar dúvida, o que ele está dizendo aqui, olha que coisa interessante. Deixa eu achar aqui o artigo, né? Dessa declaração doutrinária. Sendo baseado na presença de Deus, a seleção não foi arbitrária, mas foi exercida em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens, né? De cada um de todos os homens. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o homem tem liberdade, o homem tem livre-arbítrio. Olha que interessante aqui, agora no artigo 3, homem, que é um documento de base da declaração doutrinária. A imagem do seu Criador, o homem é um ser espiritual, pessoal, que possui consciência própria, inteligência, sentimentos, capacidade moral e vontade livre. Documento que é a Declaração do Seminário Batista do Sul, que serve de base da Declaração Doutrinária. Vontade livre. Diante de Deus, cada homem é capaz e competente para perceber, conhecer e compreender, ainda que impacte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada para tomar suas próprias decisões morais e religiosas. Isso aqui é o documento que serve de base para a Declaração Batista Brasileira, na doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, o que temos aqui? Na Convenção de Londres, o homem perdeu a capacidade de vontade. Ele não pode mais decidir. Na Declaração Doutrinária, o homem pode decidir capacitado pelo Espírito Santo, auxiliado pelo Espírito Santo. Ele tem o imago Dei existe nele, e ainda que em parte ele tenha sido debilitado, ele tem capacidade de decisão. A confissão se declara, eu não concordo. Tudo bem, muito simples, é só ser confessional e aderir a outra confissão em outra denominação. Não porque ter se alema com isso, todo mundo é livre. Né? O capítulo 9 da Confissão de Londres é denominado sobre o livre-arbítrio. E se ele está falando que capacidade de responder ao Evangelho não existe mais, não mais existe, logo está indo contra a nossa declaração doutrinária. E é isso que ele está falando. O homem não consegue responder, a menos que Deus faça uma legislação irresistível do seu coração. É o que está dizendo o capítulo 9 da Confissão de Londres. Que diz que podemos tomar decisões, pois temos capacidade de perceber, conhecer e compreender, e que todos e cada um dos homens têm livre-arbítrio. É o que está literalmente na nossa declaração doutrinária. Né? Um outro ponto aqui da Confissão de Londres é o seguinte: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelo pecado deles. Obviamente, expiação limitada. A Declaração de Londres crê na expiação limitada, devemos ser honestos. Porém, aqui é o Pacto de Comunhão, um documento que tem o Pacto das Igrejas. Os batistas fazem bem em relembrar eles, vamos ser confessionais, é o documento histórico, Pacto das Igrejas. O Pacto de Comunhão tem o Pacto das Igrejas, tem a Declaração Doutrinária, tem a Filosofia da Convenção Batista Brasileira e tem os Princípios Batistas, que é uma leitura, uma clarificação da Declaração Doutrinária, organizada pelo pastor Sócrates de Oliveira, o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele organizou, ele não criou, ele organizou esse documento num único só, chamado Pacto de Comunhão. Você pode baixar no site da Convenção Batista Brasileira. Diz os seguintes princípios batistas, documento anexo à Declaração Doutrinária. Ambos no Pacto de Comunhão, documento oficial da CBD. Esse é documento oficial, tá? Clarifica a Declaração Doutrinária. A Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens. O fato de o homem criado à imagem de Deus, ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus Cristo morrer para salvá-lo, é a fonte da dignidade e do valor humano. Então, por que como é digno e tem valor? Porque ele foi criado à imagem de Deus e porque Jesus morreu por ele. Se você tira a expiação sobre esse homem, você tira a dignidade desse homem. É o que está dizendo Pacto e Comunhão, documento da Convenção Batista Brasileira. Né? No capítulo do indivíduo, Pacto e Comunhão. Só ir lá e você abrir. Então, a Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens. O fato de ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus Cristo morrer para salvá-lo é a fonte de dignidade e valor do ser humano. A Confissão de Londres entende que a morte de Jesus se deu somente pelos eleitos. Os Princípios Batistas, documento que interpreta e clarifica a declaração doutrinária, afirma que a morte de Jesus foi em benefício de todos os homens, e daí, da morte de Jesus, decorre o valor intrínseco do ser humano. Vamos ser confessionais, ué.
Vamos ser confessionais, irmãos. Eu apoio esse movimento de confessionalidade, né? Eu dizendo esse documento, esse movimento que fala, vamos voltar aos documentos, vamos ser confessionais, vamos estudar a declaração doutrinária nas igrejas, vamos estudar os princípios batistas nas igrejas, vamos estudar o pacto e comunhão nas igrejas, que as ordens de pastores estudem com seus filiados a declaração doutrinária, os princípios batistas, o pacto das igrejas, o pacto e comunhão, seja feito, que as convenções estudem, deem cursos sobre a declaração doutrinária às igrejas, que isso seja feito, vamos ser confessionais, vamos usar os nossos documentos confessionais, é cada pastor pensando com a sua própria cabeça, né? Esquecendo a nossa herança teológica, vamos ser confessionais. Continuamos aqui, a Confissão de Londres. Aqui é uma divergência não soteriológica, mas eclesiológica, eclesiástica, né? Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos de vida da ordenança, pão e vinho, em seguida também interiormente pela fé, recebem realmente e de fato, não de maneira carnal corporalmente, mas espiritualmente, recebem alimentos de Cristo crucificado. Então, de fato, quando você toma a ceia na Confissão de Londres, espiritualmente você está recebendo Cristo crucificado. Você está comendo Jesus, espiritualmente falando. Você está recebendo Ele. E todos os benefícios de sua morte. Então, quando você celebra a ceia, você engole o pãozinho, toma o suquinho, né? Embora você esteja comendo pão e suco, espiritualmente, se você estiver comungando dignamente, você está recebendo Cristo crucificado e recebendo, junto com Cristo crucificado, todos os elementos, todos os benefícios da morte de Cristo. Expiação, justificação, tudo que existe na morte de Cristo, você está ingerindo espiritualmente. O corpo e o sangue de Cristo não sendo carnais, corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé do Espírito na ordenação. O corpo e sangue de Cristo estão presentes na ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Da mesma maneira que você, exteriormente, há pão e suco, interiormente, espiritualmente falando, tem carne e sangue de Cristo. Cristo está presente na ceia. Presença espiritual de Cristo, presença mística de Cristo. Né? Isso é a Confissão de Londres, sacramentalista. A ceia é um sacramento e ela transmite graça. Você se alimenta de Cristo na ceia e de todos os benefícios da morte. Você come o corpo e sangue de Cristo de maneira espiritual, na ordenança. Cristo está ali, o seu corpo e seu sangue estão ali espiritualmente. O problema é que o corpo de Cristo, né, ele é físico, né? Aí você está atribuindo à natureza humana de Cristo um atributo que é da natureza divina. Você está comunicando as naturezas, fazendo uma comunicação de atributos entre as naturezas. Né? Né? Vamos lá, diz a declaração doutrinária. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Então, ela é simbolizada pelos elementos, o pão e vinho. Neste memorial, o pão representa, ele não é o corpo de Cristo espiritualmente, ele representa o seu corpo dado por nós no Calvário, e os vinhos simbolizam o seu sangue derramado. A ceia deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, sua celebração pressupõe batismo bíblico, cuidado do exame íntimo dos participantes. Então, a Confissão de Londres entende que o memorial não é somente algo comemorativo e proclamador. Entende que, da mesma maneira que nosso corpo recebe fisicamente os elementos exteriores, nós espiritualmente recebemos pela fé todos os benefícios da morte de Cristo e nos alimentamos espiritualmente ao comer os elementos, pois Jesus estaria espiritualmente na ceia. É interessante, né? Porém, Jesus já está espiritualmente na igreja. Seria aqui uma presença 2.0, ele já está reunido com a igreja. Ele se reúne, está ali. Aí, quando ele tem a ceia, ele está mais ainda, 2.0. Mas o que eu quero falar é o seguinte, aqui sobre isso. A nossa declaração não fala que comemos Cristo espiritualmente, que o corpo e sangue de Cristo estão espiritualmente nos elementos. Ela esqueceu de falar, ela fala simplesmente que é um símbolo, é um memorialismo, ela simboliza aqui a interpretação anabatista, junguiana, né, quanto a interpretação de Martin Luther e de Calvino, a ideia de Cristo está espiritualmente nos elementos da ceia, que é aquele meio termo que o Martin Luther tentou fazer entre a interpretação de Zwinglio e de Lutero. Os batistas brasileiros, em sua declaração, divergem do sacramentalismo presente na ceia. Aliás, aqui uma crítica a esse sacramentalismo. Se o batismo é um símbolo, um memorial, um símbolo, né,
e Cristo não está na água, né, o Espírito Santo não está na água, por que então Cristo está no pão e no vinho? Por que uma ordenança transmite graça e a outra não? A menos, como Benjamin Kirk, você acredita que o batismo de alguma maneira transmita graça também. O que é, para minha opinião, uma derrocada da eclesiologia batista. Só lembrando que as duas primeiras confissões de fé batistas não acreditam nesse tipo de mágica sacramentalista, né? Na ideia da Confissão de Londres. Então, a nossa declaração doutrinária não acredita que Cristo esteja espiritualmente no pão e no vinho, entende? Que é um símbolo, uma comemoração, uma proclamação. Nós não somos sacramentalistas, né? O sacramentalismo presente na Confissão de Londres é incompatível com a nossa declaração doutrinária, né? Vimos, pois, que é impossível submeter as duas declarações de fé ao mesmo tempo. Ou você concorda com a declaração da Convenção Brasileira, ou você concorda com a declaração de Londres. Não venha com esse papinho dizendo vamos ser confessionais, a declaração que você quer se utilizando, então, do espaço conquistado pelos irmãos batistas, dos prédios batistas, do nome batista, da estrutura do nacional, mas vamos ser confessionais, a declaração que eu quero, e não a declaração que foi aprovada por unanimidade em 1985. Aí não dá. Aí não dá. Né? Aí não pode. Embora a declaração doutrinária tenha, da CBB tenha apenas 19 artigos, ela é pequena, no mínimo aqui 5 pontos, em 5 pontos a Confissão de Londres e a nossa declaração não concordam, quase 25%, né, de divergência. Olha, se eu pegasse mais, tinha, tá? Não concordo. Na verdade, existem mais afirmações da Confissão de Londres que discordam da declaração doutrinária, mas ou foram repetições do que foi visto, ou são dúbias, né? Ou são dúbias. Como todo batista particular apregou para sermos confessionais, então que nós batistas brasileiros sejamos confessionais à nossa declaração doutrinária. Então, o convite a você, batista, que quer ser confessional. Vá no site da Convenção Batista Brasileira, baixe o Pacto de Comunhão e seja confessional. Olha que coisa boa. Né? Que Deus abençoe vocês, que a gente tenha sempre a ideia que a Bíblia tem a primazia de tudo. Se você está na Convenção Brasileira, temos já os nossos documentos. Né? Não precisamos ficar apaixonados, correndo por outros documentos, levantando estandartes por aí. Né? Temos os nossos documentos confessionais. Não precisa reescrever história como alguns estão fazendo. Né? Não há necessidade disso. A nossa editora, a editora Convicção, temos a antiga Joer. Quer saber a história dos batistas? Vai lá no marco inicial, né? Vai na editora Convicção, procura livros da Joer. O que nós, batistas brasileiros, achamos da nossa história, da nossa crença. Tá bom? Deus abençoe vocês.